Voltei. Será que seremos só nós três hoje? Boa noite, Lucas. Boa noite, professora. Esperar mais uns 5 minutinhos, tá? Daí a gente já começa. E vocês, como é que estão? Animados e animadas para terminar esse ano? Ah, professora, a gente tá indo, acho que só pela Porque tem que ir. arrastada, assim mesmo. É, na força do ódio, professora. Eu imagino, gente. Tá todo mundo muito cansado esse ano, né? E vocês ainda no último ano da faculdade? Eu tentei pegar mais leve esse último semestre, porque eu sabia que vocês não iam conseguir tá com toda a disposição, todo o tempo, né? Até por conta dos TCCs. É, tá tudo uma loucura. TCC, estágio, mais as aulas, né? Daí a semana de provas, tava bem louco. E eu não sei, né? Esse momento dessa pandemia parece que no lugar de ficar o ritmo assim, de trabalho, de demandas diminuir, parece que só aumentou, aumentou, aumentou. Faz tempo que eu não me sinto com tanta coisa para fazer. Então vamos lá, né? Vamos lá que daí a gente começa e não demoramos muito. Então hoje, gente, uma live, na verdade, bem rápida, tá? Nem vou tomar muito tempo de vocês. É mais para eu passar um feedback realmente a respeito, né, das avaliações, explicar um pouquinho como é que foi a correção, né? Para vocês entenderem a nota de vocês, mas vocês já viram que a nota de vocês, acho que o prazo era de 16, eu procurei respeitar o prazo. A nota de vocês já foi lançada no sistema, né? E as faltas também. Mas eu não tive problemas esse semestre, né, com a turma de vocês. Todo mundo né, que estava participando das lives, que está matriculado, entregou a prova, né, participou das atividades de frequência. Até queria comentar com vocês que eu fiquei bem satisfeita, né, com as provas, né. Claro que sempre tem alguns alunos, né, que são se esmeram mais nas respostas e elaboram textos, né, com mais cuidado, mas assim, de modo geral, a turma foi muito bem, né? Conseguiu dar conta, né, de responder as questões, né, que eu solicitei na prova. Quase todo mundo, né, foi muito bem na prova. Demonstrando que conseguiu entender, né, esses debates que a gente fez ao longo do primeiro bimestre. A questão, né, das características do Estado moderno, né, foi o que eu pedi para vocês. A questão de comparar ali um pouquinho o pensamento do Thomas Hobbes com o do John Locke. A entender nessa transformação da sociedade medieval, né, dessa corte medieval, ou desse cavaleiro medieval, né, para essa aristocracia cortesã, né, para a figura do cortesão. Então vocês também deram conta disso. Explicar o que era, por que a sociedade de corte é uma configuração social também, né, a questão da interdependência entre os sujeitos que fazem parte da corte, né, e entre o rei e a aristocracia, né, e entre o rei, a aristocracia e burguesia. Vocês conseguiram dar conta de explicar isso. A maior parte também conseguiu explicar o que foi aquela entre antigos e modernos, quando ela se desenvolveu, né? E acho que o que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade é explicar a questão das mulheres, né? De como que elas contribuíram, né, para o surgimento da esfera pública. E resgatar um pouquinho o debate, né? Porque ele tinha que trazer um pouquinho o que o Habermas, né, entendia
pelo nascimento, né, quando que surgiu a esfera pública, né, porque para o Habermas realmente é no século XVIII, e é uma questão, um fenômeno de classe, né, por conta de conflitos de classe, né, entre burguesia e aristocracia, né, no século XVIII. E para Joan de Jean é a questão mesmo, né, do surgimento da esfera pública aí nesse contexto francês, no final do século XVII, né, da passagem para o século XVII para o XVIII, e entender que as mulheres contribuíram porque a partir do momento, né, que se abre o espaço, né, para que sujeitos que eram tradicionalmente excluídos da produção da cultura e da crítica à cultura, né, que no caso aqui as mulheres, você tem um processo de democratização, né, entre aspas, é claro, né, palavra que não cabe tanto ao contexto, mas um processo de ampliação, pelo menos, né, de ampliação da possibilidade de produzir a cultura, né, do que passa a ser considerada a cultura hegemônica, né, então até porque a querela entre antigos e modernos representa realmente, né, uma batalha, uma querela, uma disputa pela definição do que seria cultura hegemônica, né, e as mulheres têm um papel muito importante, né, porque elas passam a fazer parte desse processo, né, contribuir para esse movimento da produção cultural. E mais do que isso, né, gente, elas começam a ser entendidas como modelos, né, no que se refere à perspectiva de produzir uma narrativa literária e de criticar, né, o gosto, né, ou o que é melhor, o que é considerado de maior excelência, né, no que se refere à literatura. Então, realmente é um momento extremamente revolucionário, né, na cultura francesa. E as mulheres, daí por isso que o papel delas é esse, né, de como que essa perspectiva das mulheres e a introdução das mulheres representa uma ampliação, né, dessa questão da possibilidade de dialogar, né, de ler, de circular as ideias, né, e a questão principalmente de pensar o quanto que essa perspectiva das mulheres, que desde esse século XVII começa a ser pensada como mais subjetiva, né, porque pautada na sensibilidade, na experiência, né, isso também vai acontecer na Inglaterra, a gente tem um processo muito parecido no século XVIII, começa a ser pensada com uma perspectiva, digamos assim, mais individual, né? E é a partir dessas ideias também que se constitui essa ideia, né? Claro que ele tem questões também ligadas ao que se entendia como a questão do masculino, né? Mas essa questão da feminilidade influencia bastante também para a gente pensar a questão do julgamento individual, né? No século XVIII, o julgamento individual acaba se constituindo, né, simbolicamente muito como uma perspectiva masculina. E isso vai marcar depois o próprio advento da ciência, né? No século XIX, né, da constituição da ciência contemporânea, digamos assim, né? Essa ideia de que a perspectiva é a masculina, é a racional, é a objetiva, mas a gente tem então essa história que tem esse papel das mulheres, né? E que às vezes ela não é contada, né? A gente acaba não sabendo desse momento, do quanto que em um certo momento, pelo menos na literatura, a perspectiva das mulheres foi considerada hegemônica, tá? Pelo menos para os modernos, né? Não para os antigos. Então, alguns tiveram um pouquinho de uma certa dificuldade de falar a respeito desse assunto, mas o restante foi super tranquilo. Eu quero dar os parabéns para a turma como um todo, né? Eu sei que vocês também foram exercitando, né, um pouco essas discussões ao longo de toda a disciplina, nas atividades de frequência, né, lá nas atividades de frequência. Alguns, inclusive, puderam usar, né, até um pouco do que já tinham produzido para essas atividades de frequência. Eu não vi problema nenhum nisso, tá? Tranquilo, já tinha produzido alguma narrativa, já tinha elaborado uma resposta, usou na prova também, eu não vi problema algum. Então, só fiquei super feliz realmente, tá, gente, com o resultado das avaliações, né? Acho que, não sei se alguém foi mal, eu não lembro agora se alguém chegou aí mal na prova, mas eu acho que ninguém, pelo que eu lembro, ninguém foi mal na prova. E a maior parte tirou realmente acima de 80, de 90, acho que talvez teve uma pessoa ou duas que tirou mais acima de 70 ainda, e a maior parte realmente foi muito bem, tá? Teve um bom aproveitamento dessa avaliação. Conseguiram ser objetivos. Uma pessoa que eu não posso deixar de comentar, até, né, ainda bem que eu lembrei, porque tem pessoas que sempre vão muito bem, né, e já têm facilidade, escrevem muito bem, né, e sabem porque já tiram sempre 100. Mas hoje eu queria falar de uma pessoa que eu senti que teve uma melhora muito grande, né, na elaboração das suas respostas, na organização das suas narrativas, do pensamento na hora de sistematizar, que é a Jaqueline, viu, Jaqueline? Eu fiquei bastante satisfeita com a sua prova, com as suas respostas nas atividades de frequência. Percebi que teve um avanço muito grande na tua forma de escrita, tá? Parabéns, a tua redação melhorou bastante, tuas respostas muito objetivas, muito bem elaboradas, né? Foram bem, assim, né? Tocaram realmente no que eu realmente estava perguntando, né? E parabéns, então, tá? Me chamou bastante atenção a tua avaliação. Obrigada, professora.
Tem que evoluir. Que isso, nossa, eu fiquei bem satisfeita, porque a Jaqueline teve, né, uma melhora, eu percebi isso, Jaqueline, muito boas suas respostas, muito boas mesmo. Mas teve vários alunos, tá, gente? Não vou ficar Obrigada. nomeando agora você, só falei da Jaqueline porque foi uma mudança, um crescimento bem significativo, mas assim, a maior parte de vocês foi muito bem, tá? Não tenho o que reclamar, né? Cuidadosos nas respostas, bem elaboradas, né, não é aquela prova que às vezes a gente pega, né, umas provas assim feitas, né, de qualquer maneira. Não, a turma realmente se preocupou, tá bom? E eu fico feliz porque vocês aprenderam, né? Isso que é o mais importante, conseguiram entender vários debates importantes aí sobre dentro da história moderna. Então, como é que foi a prova, gente? Cada questão valia um ponto, né? Só que no AVA ele calculava de forma diferente. Cada vez que eu corrigi, eu dei de 0 a 1 ponto para cada questão, né? Só que daí, então, para vocês saberem a nota da prova, vocês somam quanto que eu dei em cada questão. Ah, na primeira questão eu tirei 1, então quer dizer que tirou nota máxima. Na segunda questão eu tirei 0,8, quer dizer que tirou 80% da questão, e assim por diante. Às vezes, né, conforme o que vocês tinham trazido na questão, eu fiz alguma anotação ali, eu dei algum feedback, às vezes no final. Às vezes não achei que era necessário, né, porque a resposta estava bacana, mas não estava excelente, daí eu dei um 80, dei um 90, tá? Então é assim, quando eu dou 100 é porque a resposta está muito boa, né? Quando eu dou um 90 é porque ela tá boa, tá ótima, mas não tá assim, nossa, perfeita. E um 80 é porque ela tá boa, mas tem uma coisinha ou outra que podia melhorar, tá? E o 70, 60 é porque, né, a resposta estava com alguns problemas, tá bom? Às vezes eu comento, às vezes eu acho que não é necessário. Eu penso assim, o aluno não entende, né? Se ele tirou 80 é porque ele sabe que estava boa, mas não estava excelente, né? Tem coisas que ele podia melhorar. Vocês mesmos têm, né, a questão da autocrítica, né, dessa percepção. Mas daí no AVA não saía, né? Porque saía como se fosse uma porcentagem, com peso 100. Então daí no AVA aparece lá umas notas que não é a nota real da prova. Daí o que eu fiz, né? Eu peguei a porcentagem que dava no AVA, porque eu não tinha somado a nota de cada prova, né? Dá muito trabalho esse negócio também do AVA, gente. Aí eu peguei a porcentagem, então digamos lá, uma pessoa estava com 90, lá a porcentagem 90, mas a prova valia 60. Então eu transformava essa porcentagem para o peso 60. 90% de 60 é 54, então eu dava 54 na prova, tá? Daí eu sempre arredondei, então às vezes a pessoa estava com o peso lá, digamos, 76, daí eu sempre arredondei para 79, 80, tá? Sempre para cima, para vocês não serem prejudicados, tá? Aí eu fiz a correção das questões também da atividade avaliativa, se eu não me engano foram, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5... Foram 6 questões que eu levei em conta para dar nota, né? Porque eu acho que é do filme, se eu não me engano, eu não levei em conta para dar nota, né? Do Cine Debate. E teve umas que vocês só tinham que entrar, falar que estavam participando da aula, daí é claro que eu não avaliei, né? Eu avaliei as que vocês tinham respostas mais elaboradas. Aí foi a mesma coisa, né? A média que deu no final era de 0 a 60, mas eu tive que transformar num peso 40. Então, digamos que a pessoa ficou lá com 54. Daí eu tive que fazer o processo de cálculo, né? Então, se a pessoa ficou com 54, mas daí com base 40, 54 é 90%. Então, quanto que é 90% de 40? É 36, tá? Então, a prova o peso era 60 e as questões o peso era 40, tá bom? Daí eu tive que fazer esses cálculos malucos lá na hora na minha cabeça, tá? Mas acho que deu tudo certo. Depois dei uma olhadinha lá, tá, gente? Quanto que ficou a nota de vocês? Se tiverem dúvidas, podem me procurar no WhatsApp, no particular, até hoje também, se alguém depois que eu terminar a minha exposição tiver alguma dúvida, também já podemos tirar, tá bom? Porque eu anotei tudo a caneta mesmo, porque no AVA, né, fica meio bagunçado. Anotei a nota que eu dei para a prova e anotei a nota que eu dei para cada questão aqui também. Mas eu acho que eu anotei também no AVA, né? Ficou registrado pelo menos a nota de cada questão da prova e a nota de cada atividade avaliativa de frequência que vocês fizeram, tá bom? A única questão é que o peso tem que ser 60 para a prova e 40 para atividade de frequência, tá bom? Mas eu acho que vocês nem vão reclamar muito, né? Porque a maior parte realmente foi com notas bem altas. A turma foi com notas bem altas, eu nem tô preocupado que ninguém fique nem para recuperação esse semestre, né? Só espero que quem ficou com média ali 70, 70 e pouquinho, tome cuidado para no segundo bimestre, né, manter a média, tá? Para não ter que ninguém para final, porque esse é um ano que não precisa nem ninguém para final. Até porque estão sobrecarregados, né, gente? Então procurem levar agora o segundo bimestre direitinho também, tá bom? Bom, as atividades de frequência eram parecidas com as da prova, né, gente? Então também, né, não acho que é necessário comentar, a não ser que vocês tenham perguntas, alguma colocação, daí a gente pode falar, tá bom? O que eu queria ver com vocês hoje
Bom, deixa eu primeiro abrir para vocês falarem. Alguém tem alguma dúvida sobre a nota, sobre o cálculo? Prof, não entendi nada, como é que ficou essa nota, só sei que eu fiquei com tal nota. A questão das faltas também, né, gente? Eu só somei daí os dias que a pessoa não tinha... se eu não me engano, tinha 8 dias que vocês tinham que entrar lá na atividade de frequência, né? Daí só que essa pessoa não tinha entrado em algum determinado dia, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre nota, sobre questão? Lucas, Mari, Jaqueline, o Alisson, Carlos? Não? Então vamos lá. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, né? Porque, como eu comentei, né, gente? A gente não teve grandes avaliações nesse bimestre, fora a prova, né? Então a prova foi tudo bem, todo mundo foi muito bem na prova. Não tem muito o que eu falar também, né? Não teve trabalho, né? E eu não vou fazer comentários individuais de cada aluno, porque eu dei lá alguns feedbacks, né, para vocês, se vocês conseguiram ver no AVA, para quem eu achava que precisava, tá bom? E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o segundo bimestre, tá? Porque daí hoje nós estamos tendo aqui, né, essa aula que tá conforme a gente tá seguindo o plano, tá? A gente não tá atrasado com o plano, tá certinho. Eu previ, a gente tem muitos feriados também esse segundo semestre, eu tinha previsto já os feriados na sexta-feira. Então hoje realmente é uma aula de devolutivas e feedbacks, né? E daí na semana que vem a gente tem um cine debate. Então é isso que eu queria ver com vocês, né? O filme que eu gostaria que vocês assistissem ao longo da semana, e eu vou ter que ver se o Rafael me ajuda de novo, né, a achar esse filme, que é o filme Ligações Perigosas. Depois eu vou mandar lá direitinho pra vocês, mando pra Mari, tá? Pra vocês saberem qual que é o filme, né? Mando a ficha técnica do filme, tá? Mas é um filme antigo, mas é um filme muito bacana esse filme, gente, porque a partir dele a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre a questão da cultura aristocrática já mais no século XVIII na França, né? Os valores, as práticas, né? As relações da aristocracia, né, dentro da própria aristocracia, né, como é que as pessoas, né, dentro da aristocracia se relacionam, essa questão, né, de valores como essa questão da superficialidade, né, da questão, né, de uma performance, né, do comportamento extremamente encenado, que são questões que, se a gente não entender, a gente não consegue compreender a crítica iluminista, né, aos valores aristocráticos, né, ou à cultura aristocrática, tá? Então esse filme vai ajudar muito a gente para que depois a gente consiga fazer a discussão sobre a crítica iluminista à sociedade aristocrática, à cultura aristocrática, tá? Então eu acho que é uma boa forma de entrar em contato com essas questões por meio desse filme. Esse filme é fantástico, gente. É uma adaptação de um livro, né, que foi escrito no século XVIII, e o nome do livro não é Ligações Perigosas, é Relações Perigosas. É um livro que o nome do autor é Chaudelot de Laclos, né? E é um livro que é típico do século XVIII, porque ele é um romance epistolar, né? Ele é escrito todo na forma de cartas, né? Você vai entrando em contato com a história por meio da troca de cartas entre os personagens. E a adaptação que foi realizada desse livro para o filme foi muito cuidadosa. Nossa, gente, fantástica a adaptação. O filme é muito bom, ele traduz muito, né, o que é abordado no livro, tá? Uma das personagens, né, os atores, né, agora estão mais velhos, né? Alguns bem mais velhos. Mas é com a Glenn Close, que faz uma das personagens principais, a Madame de Mertu, se eu não me engano, né? Agora eu vou ter que relembrar, mas acho que é a Madame de Mertu, que é uma aristocrata, né, e que é uma das personagens principais. O John Malkovich, né, e tem também, acho que é uma turma, né, uma turma, se eu não me engano, e aquele que fez o filme Matrix, gente, como é que é o nome dele mesmo, o principal? Vocês já assistiram Matrix, né? Keanu Reeves. Keanu Reeves. Então, o Keanu Reeves está super novinho nesse filme, tá? Então, é um filme muito bom, como eu comentei, a adaptação excelente, gente. É um filme, acho que não é estadunidense, acho que é inglês, britânico, francês, não sei. Mas é um filme que vai valer a pena. Então, eu tô falando do filme porque eu gostaria muito que vocês assistissem, gente. Não percam, essa semana, né, eu vou ver com o Rafael já amanhã, para ver se ele consegue achar esse filme pra gente, né, pra daí a gente poder já disponibilizar. Mas também, por favor, me ajudem, quem tem alguma facilidade aí pra achar filme na internet. Me ajudem também a ver se acha o filme, mas é um filme que vale muito a pena ver. Para quem trabalha com essas questões das mulheres, questões de gênero, tem interesse nessas questões, tem uma abordagem de gênero também fantástica nesse filme, né, sobre
os ideais, né, de feminilidade presentes dentro do contexto aristocrático, a questão da própria história do amor também tem uma questão bacana pra gente pensar dentro desse filme, né, tem uma certa concepção de amor ali presente. E assim, eu gosto do filme que a gente viu anteriormente, né, que é o Banquete para o Rei, do Vatel, mas esse outro pra mim é um dos filmes que eu mais gosto, né, é o filme histórico que eu mais gosto. E eu, assim, eu sempre tenho muita facilidade com as minhas turmas de Moderna 2 de fazer com que eles entendam a questão da cultura aristocrática a partir desse filme, tá? Então, daí, nessa semana vocês têm que assistir ao filme, não vai ter nenhum texto para leitura. E daí, na semana que vem, claro, né, quando a gente se encontrar, a gente vai fazer a discussão do filme. Então, procurem assistir ao filme, fazer anotações. Se quiserem fazer alguma leitura, né, sobre o filme, às vezes tem alguma resenha fílmica, algum artigo na internet, até para trazer contribuições para o debate. Mas procurem realmente ver o filme para vocês entrarem nessa aula para aproveitar o debate mesmo, tá, gente? Para não ficar eu falando sozinha, tá? E daí depois a gente tem mais um feriado, tá, gente? Então a gente vai ter aí um segundo bimestre até bem, né, com um ritmo bem mais lento, tá? E daí depois, lá no dia 9/11, no início do mês de novembro, que a gente volta com as aulas, né? Daí com leituras de textos, de debates. Aí a gente já entra no iluminismo, que é o último conteúdo desse semestre, né? Aí eles vão trabalhar quantas aulas, né? Iluminismo, os espaços de habilidade letrada dentro do iluminismo, a inserção das mulheres nos espaços de cultura letrada iluminista. Então nós vamos ter 3 aulas sobre iluminismo, né? Uma para falar mais das ideias iluministas, dos autores, dos pensadores, né? Depois uma que a gente vai pensar um pouco nos espaços onde o iluminismo se desenvolveu, que foram os salões, os cafés, na França principalmente, né? A gente vai focar mais no contexto francês. E depois uma terceira aula pensando na contribuição das mulheres, né, para o movimento iluminista, né, do papel das mulheres dentro do iluminismo, tá? Aí já vamos para a revisão de conteúdos e prova bimestral. Então nós vamos ter aí em torno de 3 textos para ler. O primeiro texto que a gente vai ler é um livrinho sobre iluminismo, é um pouquinho mais longo, mas é um livrinho bem tranquilo, bem introdutório, né? Depois a gente vai ler um artigo da Ana Paula Voz Martins, né, que é sobre a questão dos salões, né? As questões das amizades entre homens e mulheres nos salões. E depois um texto daquele livro História das Mulheres no Ocidente, que fala realmente sobre a inserção das mulheres no movimento das luzes, a contribuição delas, tá? Então, o que vai cair na prova depois, né, gente? Vai cair na prova a questão, né, dos valores da sociedade aristocrática, a partir do cine debate, tá? E a questão dessa discussão sobre iluminismo. Eu acho que nesse segundo bimestre, gente, eu não vou nem solicitar que vocês apresentem, tá? Nada. A gente vai, né, discutindo os textos, não são textos muito longos, para ficar bem leve realmente esse segundo bimestre para mim e para vocês, tá? Então a gente vai discutir esses textos e vocês não vão precisar fazer seminários. E eu vou tentar também, gente, porque deu um trabalho enorme para mim corrigir essas atividades de frequência. Me tomou um tempo enorme, muito grande. Então eu vou tentar fazer umas atividades de frequência agora um pouco mais direcionadas, mais objetivas, para que depois eu tenha mais facilidade para corrigir, ou eu vou fazer assim, tipo, vou dar um valor para, né, para quem conseguir participar, postar na atividade de frequência, fazer alguma coisa um pouco mais simples. Até porque nesse segundo bimestre vocês têm a prova integradora, vocês têm projeto integrador. Projeto integrador vocês não vão ter, né? Só a prova integradora. Mas eu vou fazer uma coisa um pouco mais simples nessa atividade de frequência para esse segundo bimestre, tá? Porque realmente me tomou muito tempo, gente. E depois ficou muito parecido com o que estava na prova também, tá bom? O que mais que eu tenho para falar para vocês? É isso, então. A gente já, na verdade, já fez assim 60%, 70% do que a gente tinha que ler e discutir, a gente já fez nessa disciplina. Agora, né, vai ser mais tranquilo, tá bom? Mas só peço que vocês, né, se mantenham aí, né, nas próximas aulas, tentem fazer as leituras, porque depois tem a prova. Não é nada também muito extenso, tá? Porque agora a gente realmente vai discutir sobre iluminismo. Queria contar uma novidade para vocês, antes da gente finalizar. Agora, né, foi bem coincidência, porque foi bem na época que eu estava ali corrigindo as avaliações, até por isso que eu atrasei um pouco algumas coisas, né, mas não a avaliação, outras coisas que eu tinha que fazer. Correção do TCC, por exemplo, que eu estou atrasada. Mas é que aconteceu uma coisa nova para mim lá no município de Pinhais, né? Eu quero compartilhar com vocês porque vocês, né, são mais que alunos, né? Se tornaram já amigos, né? Amigas e amigos que né, a gente vai acabar se encontrando para ir para frente em outros espaços, né, em outros momentos. Então, aconteceu uma mudança no meu trabalho no município de Pinhais, né? Vocês sabem que eu trabalhava na educação especial, né? Atendia os estudantes com superdotação, mas, né, um projeto antigo que eu tinha no município, um sonho antigo se realizou
e eu fui promovida e assumi a questão da diversidade no município, né? Então eu sou coordenadora do Fórum Permanente da Diversidade desde umas 2 semanas atrás, mais ou menos. Então estou muito feliz, né, de poder trabalhar com a questão da diversidade agora lá no município. É um sonho antigo, estou super realizada, né? Estou cheia de planos, cheia de projetos para trabalhar, para mudar a cara de Pinhais em relação à diversidade, né? Só queria contar para vocês. Então, que daí eu vou estar bem ocupada nas próximas semanas, mas é por conta disso, né? Porque daí eu finalizo esse ano ainda com as minhas turmas de altas habilidades, né? Porque não tem como chamar uma professora nova agora pro finalzinho do ano, então eu estou bem atribulado tudo, né? Tem a Unandrade, tem as aulas, né, com vocês, daí tem o trabalho novo lá que eu já assumi, e daí tem que terminar toda a documentação e reuniões que estavam agendadas já em relação às turmas de altas habilidades. Então vou estar bem sobrecarregada, tá? Mas vou dar conta de tudo. Meus orientandos estão um pouco atrasada com as correções, mas essa semana eu consigo finalizar tudo, tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje realmente era uma abordagem mais rapidinha, de uma meia horinha mesmo, tá? Vou deixar vocês descansarem. E, por favor, não deixem de ver o filme. Eu vou ver com o Rafael e vou ver se também amanhã eu dou uma pesquisada, vai que eu acho no YouTube, né? Porque alguns filmes já tem disponíveis no YouTube, não sei se esse vai ter. Mas não deixem de assistir, gente. Essa aula que vem é uma aula deliciosa, tá? Vale a pena. Vai ter umas coisas muito bacanas, assim, né? É uma aula que faz a gente entender sobre a cultura aristocrática. O que foi a cultura aristocrática, afinal de contas, tá bom? Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida? Tudo ok? Professora, o filme, porque eu tô falando com o Rafa, ele disse que ele achou um aqui para baixar já. Ai, que bom. Daí ele só perguntou qual que é o ano, é o de 1988? Eu acho que só tem um desses, mas deixa eu já confirmar aqui, já que o Rafael já tá vendo, né? É Ligações Perigosas, né? Porque no livro era Relações Perigosas. Gente, eu amo esse filme. É um dos filmes históricos que eu mais gosto. É com a Glenn Close. Deixa eu já... vou te mostrar já aqui também a capinha. Ah, é estadunidense, gente. É de 88. É isso que você perguntou? Isso, aham. Então, esse é daqui, ó. Deixa eu mostrar a capinha pra vocês. Ó. Tá? Então, que bom que o Rafael já conseguiu. Então, vamos fazer assim, gente. Já que o Rafael já conseguiu, eu imagino que ele vai... Não sei se ele vai conseguir produzir um link, gerar um link. Ou, né, não sei como é que funciona. Da outra vez ele conseguiu gerar um link, né? Ele falou que ele tá baixando, daí ele vai ver certinho se vai dar certo, né? Aí ele avisa a professora. Então, beleza. Que daí, se der tudo certo, gente, daí com certeza ele vai compartilhar. Daí ele manda pra Mari, a Mari compartilha com vocês, né? E daí eu também vou pedir pra ele compartilhar comigo, né? Porque eu acho que eu tenho esse filme em CD. E eu não tenho mais onde colocar CD. Não tem como assistir filme em CD mais. Então, eu vou pedir pra ele me mandar também. Tá bom? É isso então por hoje, pessoal. Agradeço a presença de vocês, tá? E mais uma vez, parabéns para a turma toda pela dedicação realmente na avaliação, né? Não sei se vocês tiveram que se dedicar tanto, né? Mas não importa, vocês aprenderam. Talvez vocês tenham aprendido bem, chegou na hora, foi fácil de fazer. O importante é que todos conseguiram entender esses debates que a gente desenvolveu no primeiro bimestre, tá bom? Se cuidem e até semana que vem para o nosso Cine Debate. Boa noite. Ah, uma coisa, pessoal, uma coisinha. Entrem lá na atividade de frequência, só escrevam lá. Participei da live. Ou quem não participou da live agora, depois que assistir ao vídeo, coloca lá, né? Assistir ao vídeo da live, só para garantir a frequência de vocês hoje, tá bom? Parabéns pela realização, professor. Obrigada, tô bem feliz, gente. Trabalhar com diversidade, ó. Um abraço para todo mundo. Tchau.